suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Nós aqui leremos do verso 7 ao verso de número 16, dando prosseguimento a essa série de exposição do Evangelho de João, essa série que iniciamos há um ano atrás, em que nós começamos a investigar quem é Jesus, conforme ele é apresentado pelo apóstolo João. Já fizemos várias considerações a respeito de Jesus, a pessoa de Jesus, a missão de Jesus. E nesta noite nós aqui vamos considerar a partir de João 15, do verso 7 ao verso 16, que Jesus, o Cristo, é o amigo perfeito. Nós já cantamos aqui, ele é o amigo em quem nós podemos confiar. A comunhão íntima com Jesus enche os nossos corações de esperança e nos proporciona uma vida produtiva que glorifica a Deus e nos assegura uma alegria transbordante. É o que você vai observar hoje nesse trecho das Sagradas Escrituras. Cristo em nós, essa relação com Jesus é uma relação singular que nos proporciona esperança. E se há algo que o homem, o ser humano, carece, é de esperança. E a esperança cristã não é uma torcida para que dê certo. A esperança cristã é uma firme certeza fundamentada na obra da cruz. Porque o Cristo que foi morto e sepultado, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Cristo é a nossa esperança, que nos proporciona uma vida produtiva, ainda que num ambiente nada convidativo, que nos permite glorificar a Deus com essa produção em nossa vida e nos encher de grande alegria. Observe o que diz a Bíblia. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Jesus Cristo é o amigo perfeito. A relação que temos com Jesus por meio da fé nos permite experimentar uma vida em que oramos e somos bem-sucedidos em nossa vida de oração, em que trabalhamos e somos bem-sucedidos em nosso trabalho porque produzimos frutos que glorificam a Deus. Isso nos enche de grande alegria, porque encontramos em Cristo, o amigo perfeito,
o sentido, o propósito de estarmos aqui neste mundo. Jesus é o amigo perfeito. E esse amigo é ele quem toma a iniciativa para iniciar essa amizade. Porque no que dependesse de nós, nós nunca tomaríamos a iniciativa para sermos amigos de Jesus. Mas Jesus toma a iniciativa para ser nosso amigo. E nós devemos corresponder a esse gesto que nos fez amigos, guardando os seus mandamentos, experimentando o seu amor e produzindo frutos, que são frutos que permanecem para a vida eterna. São essas as considerações que faremos nesta noite, a respeito do Cristo, que é o amigo perfeito. E o primeiro ponto que quero aqui destacar nesta noite é o verso 7, que você leu aí na sua Bíblia, em que nós observamos a promessa do Senhor de sucesso na oração. Verso 7 e verso 8. O Senhor faz promessas aos seus discípulos, promessas de sucesso, tanto na oração como no trabalho, porque eles orariam e as suas petições seriam concedidas. Eles trabalhariam e produziriam muitos frutos que glorificariam ao Pai. Jesus é o amigo perfeito, que tem promessas para todos os que permanecem nele. Permanecem nele, vivendo em conformidade com a sua palavra. A promessa é, primeiramente, de êxito na sua vida de oração. Mas o que significa essa expressão permanecer em Jesus e a palavra de Jesus permanecer em nós? Quando falamos permanecer em Jesus, certamente o que Jesus queria que considerar com o seu grupo de discípulos e para mim e para você nesta noite é que permanecer em Cristo significa estreitar os laços de comunhão com Ele. A comunhão ser cada dia mais estreita, de tal modo que não haja entre nós e Jesus segredos. Porque muitas vezes nós temos segredos, temos coisas que não contamos para ninguém, mas para Jesus nós contamos. Até porque não há por que esconder nada dele, porque ele sabe de todas as coisas. Não há por que nós querermos aqui pintar uma vida num nível, quando nós estamos vivendo em outro nível. Permanecer em Jesus significa ter essa comunhão onde não existem portas, porque há um caminho aberto de comunhão, de intimidade com o Senhor. Permanecer em Cristo significa aprender com Ele. E Ele nos convidou a isso. A todos os cansados e sobrecarregados foi feito um convite daquele que é o amigo perfeito, daquele que é o Senhor e Salvador. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Permanecer em Jesus é aprender com Ele. Permanecer em Jesus é viver em conformidade com a sua palavra. Aquele que abre o coração para esse relacionamento de amizade com Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei eterno, buscando nele, Cristo, a fonte para a sua vida, conseguirá enfrentar os desafios deste tempo de peregrinação com atitudes que glorificarão ao Pai, porque são atitudes que revelam, evidenciam, ele permanece em Jesus, a palavra de Jesus permanece nele. Sabe um exemplo na Bíblia
de um homem que permaneceu em Jesus e as palavras de Jesus permaneceram nele de tal modo que ele conseguiu suportar e superar as lutas inerentes de sua vida cristã? Eu poderia citar vários, mas eu gostaria aqui de citar Paulo, porque este homem, as suas palavras, elas nos encantam, as suas palavras nos deixam assim vislumbrados, mas elas precisam ser compreendidas. São palavras de um homem que permaneceu em Cristo e a palavra de Cristo permaneceu nele. Quando ele, em sua prisão domiciliar em Roma, escrevendo à igreja de Filipos, disse a seguinte palavra: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Filipenses 4, verso 12 e 13. O segredo do sucesso deste homem, de aprender a lidar com as circunstâncias difíceis, assim como lidar com as circunstâncias agradáveis, sem perder Cristo de vista, é porque ele permanecia em Cristo e a mensagem de Cristo permanecia nele. Essa mensagem era quem guiava o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a permanência em Cristo, a permanência nas suas palavras, direciona a minha vida, a sua vida, a alcançarmos o sucesso na vida de oração. Nessa vida de súplicas, pedidos, súplicas e ações de graça. A oração daquele que permanece em Jesus e a palavra dele permanece neste homem, neste crente, a oração desta pessoa, ela nunca será um desperdício. Há pessoas que oram e perdem o seu tempo, porque não sabem orar. Porque não sabem orar. Porque as suas orações é como pedidos para Papai Noel. E Deus não é Papai Noel. Há pessoas que perdem o seu tempo, porque elas querem que Deus seja a sua imagem, conforme o seu desejo, conforme os seus caprichos, e Deus não está disposto a isso. É você que tem que descobrir quem é Deus segundo a Bíblia, e não você querer que Deus seja de acordo com a sua opinião pessoal. Quem ora querendo que Deus faça aquilo que Ele quer, perde o seu tempo. Mas aquele que ora, entrando na presença do soberano, para dizer: Senhor, faça a tua vontade, jamais perderá o seu tempo. Não estamos aqui, irmãos, dizendo que a vida de oração é um sucesso porque nós a encaramos como uma relação de mercado, onde eu faço a minha parte e Jesus faz a dele. Olha, Senhor, eu fui um bom crente esse ano. Está chegando o final do ano, o que o Senhor vai dar para mim? Não é assim a nossa relação com Cristo. Não deve ser assim a nossa relação com o Eterno. A nossa relação com o Eterno é uma relação de amizade. E é horrível amizades que vivem em torno de utilidade, não é? Eu vou ser amigo do fulano porque ele me é útil. Quando ele deixar de ser útil, eu deixo de ser amigo dele. Não. A amizade verdadeira não é pautada pela utilidade. A amizade verdadeira não é pautada pelo prazer. A amizade verdadeira é pautada pelo amor sacrificial. Cristo deu a sua vida pelo seu povo, mostrando desta forma ser um amigo leal em quem nós podemos confiar. E nós devemos também ser dignos de confiança, porque ao que crê,
requer-se também que ele seja fiel. Que ele seja alguém digno de confiança. A vida de oração não é uma vida de mercado. A vida de oração é uma vida de amizade, onde nós falamos com Deus e nós experimentamos Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E diante dessa experiência, nós proclamamos ao mundo quão bela, quão vigorosa é essa experiência com Deus por meio de Jesus Cristo, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Mas nós continuamos a produzir. A oração nos irriga a alma, nos fortalece os ossos, nos dá sabedoria para a vida. Não é à toa, meus irmãos, que aquele que lê a Bíblia, de nada adiantará ler a Bíblia se ele não orar. Nós temos o costume de orar antes de ler a Bíblia, mas é também preciso orar depois que lemos a Bíblia. Porque diante daquele texto que impacta a nossa alma, possamos dizer: Senhor, agora que eu sei, me ajude a colocar isso em prática. Que essa palavra permaneça em mim. Que essa palavra molde o meu caráter, molde o meu interior. Voltemos aqui ao apóstolo Paulo, este homem que deu claras evidências de permanecer em Jesus e a palavra de Jesus permanecer nele, porque ele foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Ele expressava o seu desejo de ir a Roma e foi para Roma. Não foi, talvez, a forma como ele esperava, mas foi a forma como Deus quis. Ele chega a Roma a partir de um apelo feito a César e chega em Roma como prisioneiro político. E como prisioneiro político ele fica numa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar ele trabalha, ele ora pela igreja. Se você observar a carta de Efésios, a carta aos Efésios é uma carta em que Paulo traz uma teologia robusta, mas permeada de oração pela igreja. Então, meus irmãos, Paulo nos dá aqui uma indicação do que pode acontecer com a vida de oração daquele que permanece em Jesus e a sua palavra permanece nele. Há uma disposição. A oração, meus irmãos, faz com que cresça em nós uma disposição de seguir no ministério, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. A oração faz com que você, pai, siga no ministério, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Assim como as mães, assim como os filhos em seus desafios escolares, acadêmicos, faz com que qualquer crente que permanece em Jesus e a sua palavra permaneça nele, que encontre forças, que ele fica assombrado e pergunta para si mesmo: de onde veio essa força para eu fazer o que eu estou fazendo? É a amizade com Cristo. É essa comunhão íntima com Jesus. É algo sobrenatural. É algo que Paulo dizia que excede o entendimento humano. Paulo, sendo registrado por Lucas suas palavras, ele disse quando estava próximo de seguir para Jerusalém: minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Paulo experimentou uma vida de oração. Por que nós hoje não experimentamos o sucesso na vida de oração? O Deus é o mesmo, o Filho é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. O que muda é a disposição de nosso coração, porque nós temos falhado em permanecer em Cristo e a palavra de Cristo permanecer em nós.
Nossas vontades estão em concorrência com a vontade do Pai que está nos céus. E quando as nossas vontades não são atendidas pelo Pai que está nos céus, nós nos tornamos crentes ressentidos, crentes chateados, que permanecem na igreja, permanecem na comunhão, mas meio que com um freio de mão puxado, porque ele não me deu. Assim como acontece com filhos em casa, quando o pai e a mãe diz não. O filho não entende o porquê do não, e ele fica chateado. Ele não entende o que está em volta daquele não. Às vezes é um não porque não pode, não tem condições. Às vezes é um não porque não é importante, não é necessário para aquele momento, porque vai lhe fazer mal. Mas ele fica chateado com o não. Não é diferente na nossa relação com Deus. Às vezes ficamos chateados. Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? E isso acaba indo de encontro à vontade de Cristo e nos impede de experimentar uma vida de oração robusta, porque nós não estamos propensos a se submeter à soberana vontade do Senhor. Deixamos de experimentar a graça, de viver o amor, de confiar no Senhor, de que Ele, sim, Ele sabe todas as coisas. Se Ele disse não, algum motivo há, e eu tenho que confiar. Ele já deu evidências na Bíblia e na minha vida que Ele é digno de confiança. Tiago, escrevendo uma igreja perseguida, disse a essa igreja que ela orava e desperdiçava seu tempo na oração. Sabe por quê? Porque pedia mal, pedia para a satisfação dos seus próprios deleites. E olha que os deleites daquela igreja eram deleites de uma igreja perseguida. Porque os nossos deleites, os nossos prazeres, talvez não, aquela igreja tinha argumentos. Olha, mas o que nós estamos pedindo, nós hoje temos muito mais do que nós precisamos. Nós hoje vivemos em um contexto de liberdade de culto. Aquela igreja vivia num contexto em que a sociedade romana perseguia a igreja. E Tiago disse o seguinte, Tiago 4, versos 2 e 3, querem o que não têm. Olha, já começa aí com a reclamação. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Não é errado pedir. O erro está em pedir aquilo pelo motivo errado. Porque você está pensando apenas em si mesmo. A permanência em Cristo, a permanência das palavras de Cristo em nós, nos garante uma vida em que nós não vamos desperdiçar o nosso tempo com esse tipo de oração, com esse tipo de vida cristã. Uma vida cristã centrada em si mesmo, uma vida cristã egoísta, uma vida cristã que promove guerra dentro da igreja, uma vida cristã que eu fico triste com a alegria do meu irmão, quando na verdade eu deveria ficar feliz com a alegria do meu irmão e triste com a tristeza do meu irmão. Se você não permanece em Cristo, e a palavra de Cristo não permanece em você, você cai nessa vida. Seguramente você cai nessa vida. E essa vida te impede de produzir frutos. E essa vida que te impede de produzir frutos, te faz um crente que não glorifica a Deus. E uma vez que você é um crente que não glorifica a Deus, você perde o prazer de viver. Você perde o sentido da vida. Porque a alegria está quando eu encontro o propósito. E o meu propósito é glorificar a Deus e me alegrar em Deus para sempre. Meus irmãos, muitos vivem a vida cristã sem segurança. Se perguntar, você crê que é salvo?
Rapaz, não sei, as coisas estão muito mal, eu tenho dúvidas. Por quê? Porque não há produção de frutos. E quando não há produção de frutos, é normal que paire a dúvida. Jesus Cristo disse para o seu grupo de discípulos: se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês terão segurança quando pedirem a Deus. Vocês vão pedir e vai ser recebido, vai ser concedido, haverá resposta. E mais, vocês vão produzir frutos, frutos que glorificam a Deus. E quando eu produzo frutos, isso me traz alegria. E quando eu produzo frutos, isso me traz segurança. Deus está operando em mim. Está acontecendo alguma coisa. Eu não me reconheço. Isso é obra de Deus. E você passa a adorar a Deus. E você passa a servir a Deus. E você passa a se alegrar no Senhor. E as pessoas começam a observar esse movimento da sua parte. E elas então começam a querer isso e experimentar isso. E você proclama a mensagem de Cristo. E aí começa o avivamento. E aí começa a salvação alcançando vidas por causa da sua vida. Há muitos crentes que estão se privando disso. Estão se privando da segurança da salvação. Porque não produzem frutos. E a permanência em Cristo, e a permanência na palavra de Cristo, é que me proporciona a condição de uma vida produtiva. Primeira consideração que faço para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, é tempo de buscarmos em Cristo o nosso fortalecimento. É tempo de buscarmos em Cristo a sua palavra, para que a sua palavra habite ricamente em nossas vidas, porque quando a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, habita ricamente em nossas vidas, e passamos a sair da inércia e a produzir frutos, e a abençoar vidas, e ficarmos felizes por estarmos contribuindo com a expansão do reino, contribuindo com a expansão do reino em minha casa, com a minha família, contribuindo com a expansão do reino, com o valor que eu dou para o dia do Senhor, contribuindo com a expansão do reino, com o comprometimento de minha vida pertencer ao Senhor, contribuindo para a expansão do reino, com tudo que tenho, tudo que sou, dando a Deus algo que é precioso, e não é dinheiro, é o meu tempo, é a minha vida. Porque muitos acham que é só dar dinheiro. Quanto você quer? Não, não é assim. A igreja precisa de vida, vidas engajadas, que doam o seu tempo para estar com alguém, para orar com alguém. Esse tem que ser um movimento da comunidade, e não apenas de um ou outro da comunidade. A permanência em Cristo nos proporciona sucesso na vida de oração. A permanência em Cristo, a permanência da palavra de Cristo em nós, proporciona esse êxito na oração, mas também uma vida produtiva. E essa vida produtiva me dá segurança. Essa vida produtiva me traz paz. Essa vida produtiva abençoa aos meus irmãos. Esse é o primeiro ponto de análise desse texto. Mas podemos seguir aqui, porque Cristo, que é o nosso bom amigo, o amigo perfeito, Ele ama a todos os que guardam os seus mandamentos. Observe o verso 9 e o verso 10, é sobre isso que se trata. 9, 10 e 11. Ele fala do amor que Ele tem pelo Pai. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. É um apelo. É um apelo aos discípulos. Permaneçam no meu amor. E como que os discípulos permaneceriam no amor de Cristo? Os discípulos permaneceriam no amor, verso 10, quando obedecessem aos seus
mandamentos. Qual tem sido a sua atenção aos mandamentos de Cristo? Qual tem sido a sua atenção dada ao Evangelho de Jesus Cristo? Hoje é um fenômeno de uma igreja que se diz evangélica, mas que não conhece o Evangelho. Há um fenômeno de uma igreja que se diz evangélica, mas que nunca leu, não vou dizer nem a Bíblia, nunca leu os 4 evangelhos. Ainda mais a Bíblia, mas não leu os 4 evangelhos. Não conhece a vida de Jesus. Não conhece a obra da salvação apresentada por Mateus, Marcos, Lucas e João. O amor de Cristo pelo Pai, que está nos céus, se dava aqui na terra com uma disposição para obediência. Segundo João, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a sua comida? Qual tem sido o seu apetite para com a vontade de Deus? Ou você quer que Deus faça tudo o que você quer? E você está chateado com Ele porque Ele ontem não fez aquilo que você tinha pedido para Ele. Aquele que permanece no amor de Jesus, dá graças pelas coisas mais pequenas, entre aspas, da vida. Fala, Senhor, graças a Deus por isso. Graças eu te dou por esse copo de água. Porque Ele irriga as minhas cordas vocais. Dentre outras coisas, da nossa necessidade humana, nós damos graças a Deus. O amor de Cristo foi expresso ao Pai com obediência. O amor que a igreja tem por Cristo deve também ser evidenciado pela obediência, por uma vida submissa, por uma vida que diz: Senhor, faça a tua vontade, cumpra o teu querer, faça aquilo que está em seu coração, mas sem ter medo, faça aquilo que está em teu coração, porque eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, que é me fazer semelhante a Jesus. E o que for necessário para a conclusão desse plano, faça, e que eu possa observar e glorificar a ação do Senhor em minha vida. Todo crente que obedece aos mandamentos do Senhor desfruta do amor de Cristo em sua vida. Contudo, é importante considerarmos que nós somos fracos, somos vacilantes, e não se pode esperar de nós uma submissão a Cristo tal qual Cristo teve ao Pai que está nos céus. Mas isso não pode nos fazer desanimar e dizer: já que não posso fazer igual a Ele, então eu não vou fazer. Porque a graça nos impulsiona a uma vida decente. A graça que se manifestou salvadora em nossas vidas, segundo Paulo escrevendo a Tito, é a graça que nos educa a vivermos uma vida fiel aos mandamentos do Senhor. Nós não somos aqui daqueles que vão dizer: você conheceu a Jesus, a graça te salvou, então viva do jeito que você bem entende. Não, porque a graça que salva é a graça que requer de você vida santa. Você não pode querer viver do seu próprio jeito, porque o evangelho sem mudança não é evangelho. A deliberação de nosso coração, a decisão que você deve tomar nesta noite, se ainda não tomou, é dizer: Senhor, eu quero viver em conformidade com a tua mensagem. Eu quero ser leal a ti. Eu quero ser leal à tua igreja, porque ela é o teu corpo aqui na terra. Há muitos que esquecem essa união mística entre Cristo e a sua igreja, porque tratam Jesus de um jeito e a igreja dele de outro. Mas você precisa considerar a união mística que existe entre Jesus, o Cristo, e a sua igreja.
O seu propósito precisa estar firmado em Cristo. Vou ser leal a Cristo e à sua igreja, porque a sua igreja é o seu corpo aqui na terra. Eu não posso querer, eu amo a Cristo e não estar em comunhão com a igreja. Que amor é esse? Que você não está junto com os outros? A deliberação de seu coração nesta noite deve ser viver em conformidade com a palavra, sendo leal a Cristo, à sua igreja, mantendo uma vida de vigilância, uma vida de oração, conforme aprendemos hoje cedo no Getsemane. O Getsemane é uma lição para a igreja manter vigilância e oração, dependência do Espírito Santo, que graciosamente age em nosso interior. O modo como Jesus tratou desse tema foi uma forma peculiar. Ele disse: olha, permaneçam no meu amor. Eu digo essas coisas porque se vocês permanecerem no meu amor, vocês vão experimentar dentro de vocês uma alegria, mas uma alegria que será transbordante. Sim, a guarda dos mandamentos do Senhor Jesus faz com que nós experimentemos uma alegria que não existe neste mundo, que é melhor do que qualquer alegria que esse mundo porventura possa te ofertar, porque a alegria deste mundo lhe custa muito caro. Vou sair com a minha família de férias, vai ser um tempo de alegria, mas custa caro. Eu vou fazer uma prova, vai ser uma alegria passar, mas custa caro. O que Jesus oferece é de graça. É bênção para aqueles que permanecem no seu amor, para aqueles que guardam os seus mandamentos, e ele considera: os meus mandamentos não são pesados. A vida cristã não está restrita a uma relação de Cristo com o indivíduo. Eu amo a Cristo, Cristo me ama, já está tudo resolvido. Não, porque aquele que nos ama e é o nosso objeto de amor, ele nos ensina a amar uns aos outros, como eu amo vocês, verso 12 de João capítulo 15. A experiência com o amor de Cristo, por meio da guarda dos seus mandamentos, nos impulsiona à prática desse amor, irmãos. Eu não falo aqui de amor piegas, meramente sentimentalismo, mas eu falo de um amor-atitude. Um amor-atitude, um amor semelhante ao amor de Deus, ao amor de Cristo. Paulo foi enfático em tratar sobre esse amor em sua carta aos Coríntios, em dizer que, por mais que você manifeste nesta vida várias ações, que não são ações que não devam ser consideradas, mas se não houver amor nessas ações, de nada adianta. 1 Coríntios 13, verso 1 até o verso 3, ele diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, seria igual a todo mundo. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Vê que ele considera coisas importantes, mas sem amor, não serviria de nada. Se desse tudo o que tem aos pobres. A gente hoje estudou pela manhã, Pedro Valdo, pré-reformador, converteu-se a Cristo, e então ele deliberou em seu coração viver com um pouquinho e dar o restante aos pobres e pagar aqueles que ele havia defraudado. Se não houvesse amor, de nada serviria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Johannes, em Estrasburgo, França,
Na Idade Média, um seguidor de Pedro Valdo deu a sua vida, foi queimado numa estaca. Se não tivesse amor, de nada valeria. Paulo foi decapitado a mando do imperador. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. Se não houvesse amor, de nada valeria. Estevão foi apedrejado pelo tribunal dos judeus. Se não tivesse amor, de nada valeria. Falar da graça de Deus, operar os dons do Espírito, explicar sobre santidade, se não houver o amor, de nada vale. Se torna um grande engano, porque não existe cristianismo sem amor. Jesus Cristo é o amigo perfeito, e ele prova seu amor ao dar a sua vida em prol daqueles a quem ele amava. Esse é o tom da amizade, segundo a Bíblia. Ela é expressada por um amor sacrificial. Versos 13, 14 e 15 de João 15. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, encontramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabe qual é a beleza do Evangelho? O Rei te chama de amigo. O presidente, meus irmãos, ele nem te conhece. O governador nem te conhece. O prefeito pode até ser seu amigo na rede social, mas se ele passar por você, ele não sabe quem é você. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis, ele te chama de amigo. Sabe quem é teu amigo? Seu amigo é Jesus. Você já parou para avaliar isso? Se nós avaliássemos e crêssemos no peso que há em saber que Jesus é o nosso amigo, não ficaríamos doentes como ficamos. Não ficaríamos desesperados como nós, por vezes, ficamos desesperados. O problema está em nós que não estamos administrando adequadamente essa mensagem. Jesus é seu amigo. Talvez a nossa compreensão de amigo seja a compreensão que nós temos dos colegas de escola, dos colegas de trabalho. Aquilo não é amigo. Ou dos amigos do Facebook. Aquilo não é amigo. Jesus é amigo. O seu amigo, se você crê, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo aquele que guarda os seus mandamentos, guarda os mandamentos de nosso Senhor, tem no Senhor um amigo. E um amigo para todos os momentos. Porque os amigos desta vida não são para todos os momentos. Há momentos em que nós estamos sós. Paulo experimentou isso. E não é porque os seus amigos não queriam estar com Paulo. Mas Paulo, no final da sua vida, se sentiu só. Mas o amigo perfeito, chamado Jesus, nos proporciona uma intimidade, uma relação de intimidade tão grande, que nós podemos aqui lembrar do que Salomão disse em Provérbios. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Esse amigo é Jesus. A maior riqueza do que saber que você tem como amigo Jesus Cristo? Não há. Há como alguém dizer que você é um fracassado, uma vez que você tem como amigo a Jesus Cristo? Não tem. Por isso a minha segunda consideração nesta noite. Precisamos pôr em ordem a nossa mente e o nosso coração, compreendendo que o sucesso na vida está diretamente ligado à nossa amizade com esse Cristo. Cristo é o amigo que nos traz segurança. Cristo é o amigo daqueles que fazem a sua vontade.
E essa vontade nos proporciona segurança eterna. Ele é seu amigo? Porque ele é amigo dos que confiam nele. Mas confiar o quê? A sua vida. Confiar a sua história, a sua eternidade. De modo que você possa hoje, arrependido, dizer: eu creio em Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida. Sei dos meus pecados, sei da ira de Deus, e sei que Deus já está manifestando a sua ira na história desse mundo, que está sendo conduzida para o seu desfecho. E no dia do acerto de contas, eu quero ter Deus como Pai, e para que eu tenha Deus como Pai, eu preciso de Jesus, o meu amigo, que é mais chegado que um irmão. Cristo é o amigo perfeito, o que toma a iniciativa por esse relacionamento. E toma a iniciativa por esse relacionamento querendo algo de nós, que nos é importante. Cumprirmos uma missão e produzirmos frutos nessa missão. Porque Ele sabe que somos carentes de propósito. E Ele, na sua iniciativa de iniciar uma amizade conosco, Ele nos traz propósito. Porque você acha que a vida é o quê? Nascer, estudar pelo menos 12 anos, alguns mais, casar, trabalhar, pagar as contas do mês e depois morrer? Você acha que esse é o propósito da vida? Que vida é essa? Não, a minha vida tem que ser mais do que isso. A minha vida precisa ser mais do que isso. Cristo, o amigo perfeito, é quem toma a iniciativa para que a tua vida saia da mediocridade. Verso 16: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Mais uma vez ele volta aqui à questão do desejo do Pai ofertar a nós, mas oferta a nós quando nós estamos produzindo. Chegamos ao último ponto de análise desse texto, dessa palavra de Cristo aos seus discípulos. E nesse ponto, ele aborda a doutrina da eleição. Diz com clareza ao seu grupo que desfruta de sua amizade, porque de antemão foi ele quem escolheu serem seus amigos. Eles não tinham do que se envaidecer, se vangloriar. Olha, nós escolhemos Jesus. Não, eu escolhi vocês. Eu os chamei. Eu lhes dei propósito. Quando falamos da doutrina da eleição, suscita-se muitas questões, porque ela meio que fere a nossa lógica humana. Porque a nossa lógica humana, ela foi comprometida com a questão de: eu tenho que fazer por onde? Nós, ainda que tenhamos saído do romanismo, parece que o romanismo permanece dentro de nós, achando que a salvação é pelas obras. Eu fiz por onde? Fulano é uma boa pessoa. Se fulano não for para o céu, quem é que vai? São pensamentos que vira e mexe, a gente solta isso em palavras. Fulano, você merece. Fulano posta uma foto na internet, em tal lugar, aí você fala: você merece. Meritocracia. Não é merece, você precisa. Deus graciosamente te deu essa bênção de estar nesse lugar, nesse momento, nesse contexto de tranquilizar a mente. Você precisava, louvado seja Deus por isso, e não você merece, porque merecer, meus irmãos, eu não quero de Deus o que eu mereço. Você quer de Deus o que você merece?
É só você avaliar, não precisa avaliar suas ações, é só avaliar o que se passa na tua mente, na tua imaginação. Já vai te deixar tão constrangido que você falar, Senhor, por favor, ser propício para mim, um miserável pecador. Ser propício para mim, um miserável pecador. A doutrina da eleição, ela traz esses desconfortos, porque nós estamos impregnados de mundo. Mas nós não podemos fazer Deus à nossa imagem. Deus tem que ser do jeitinho que eu quero. Não. Você tem que humildemente se submeter a Deus conforme Ele se apresenta na sua palavra. Por mais que os evangelhos apontem que Mateus largou a coletoria de impostos para seguir Jesus, que André seguiu a Jesus e depois levou Pedro ao seu encontro, que Filipe chamou Natanael para ir ao encontro do Mestre, precisamos entender que essas ações desses discípulos de Jesus se deram porque de antemão foi o Senhor quem os escolheu para serem seus discípulos. Mas isso não é somente para os discípulos, aqueles 12, isso é para todos nós, crentes em Jesus. Nós seguimos o Senhor Jesus, porque de antemão, na eternidade, Deus nos escolheu. Efésios 1, versos 4 a 6, vai tratar do tema. Considere essas palavras, não o que você acha, não o que você entende pelo seu raciocínio lógico, mas olha para a Bíblia, olha o que Paulo escreve. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deus agiu por sua graça soberana, sua livre vontade. Deus tem livre vontade, nós não. Porque Ele é Deus. Porque Deus escolheu uns e não outros. Aí, meus irmãos, quando fazemos essas perguntas, a gente tem que humildemente dizer, não sei. Porque Deus me escolheu, eu não me escolheria. Se eu tivesse alguém como eu ia dizer, esse não. Mas nem por um decreto, esse não. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, esses miseráveis pecadores. Escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, a uma igreja que era um tanto que meia soberba, porque era uma igreja localizada numa cidade de alto conhecimento filosófico. Paulo talvez tenha dado uma dica, porque Deus nos escolheu. 1 Coríntios 1, versos 27 a 29. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Esse texto aqui, eu olho para ele e falo, entendi. Por que Deus me escolheu? Eu entendi. Você entendeu por que Deus te escolheu? Você tem do que embaidecer? Do que se vangloriar? De acordo com esse texto, não. Porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Se Ele não tivesse tomado a iniciativa, nunca, jamais teríamos encontrado Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, Cristo como o amigo perfeito. Conforme João escreve em sua carta,
nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No entanto, é importante que saibamos que a eleição que nos garante o operar do Espírito Santo em nossas vidas, de modo que os benefícios da cruz possam ser colocados em nós, e assim a nossa relação com o Pai seja uma relação propícia. Deus olhe para nós e veja o sangue do Cordeiro, e assim Ele seja favorável a nós. Para que isso aconteça, Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu na eternidade para vivermos essa vida de eleitos. Essa vida de eleitos não pode ser uma vida medíocre. Essa vida de eleitos deve ser uma vida em que nós queremos frutificar. Eu vos escolhi para que vocês produzam frutos. Não é para viver relaxadamente. Eu vos escolhi para que vocês sejam crentes de verdade. Eu vos escolhi para que vocês experimentem a mudança. A evidência da eleição se dá com produção de frutos. Ah, eu sou eleito. Cadê os frutos? Cadê o arrependimento? Cadê a fé? Cadê o testemunho cristão? Cadê a vida comprometida com o Senhor? Cadê o valor do dia do Senhor? O apreço pela igreja de Cristo? Onde está? Mostre-me esses frutos. Essa é a exigência do Senhor. O Cristo, que é um amigo perfeito, nos ensina que aquele que por ele foi escolhido para trabalhar, para produzir frutos, e frutos que permanecem. A doutrina da eleição promove em nossas vidas humildade. Eu sou quem sou graças ao Senhor. Compromisso. Eu sou quem sou graças ao Senhor e me comprometo com Cristo e a sua igreja. E testemunho. Proclamação a todo o mundo. Se faltam essas virtudes, seguramente você tem que estar preocupado com a sua segurança eterna. Porque se faltam esses frutos, são indicações de que não existe eleição. Ou que a eleição ainda não se manifestou com salvação. Você vive uma religiosidade, mas ainda não experimentou o novo nascimento. Jesus é o amigo perfeito, que nos garante sucesso na vida de oração, que nos promete produção de frutos que glorificam o Pai, quando permanecemos nele e a sua palavra permanece em nós. A guarda dos mandamentos de Cristo faz com que o amigo perfeito nos ame, e esse amor nos proporciona uma alegria que é transbordante, de tal modo que as pessoas que estão à nossa volta vão ser abençoadas. E por fim, essa amizade, ela se dá por iniciativa dele. E ela se dá com uma intenção, que é na missão produzirmos frutos, frutos que permanecem para sempre. Amém? Que Deus nos ajude a experimentarmos dia após dia, cada vez mais, desse Cristo, o amigo perfeito. Porque nele temos um amigo mais chegado que um irmão. Temos lutas, temos dores, temos preocupações, mas temos um Cristo que nos convida a irmos a Ele em oração. Use dos meios da graça que lhe foram ofertados graciosamente, bondosamente pelo Senhor, para que você possa ver essa manifestação do Cristo. E as pessoas à sua volta possam ser abençoadas por essa manifestação do Cristo na sua vida. Cantemos, irmãos, o hino de número 165 do Inário para o Culto Cristão. Convido a todos a se colocarem de pé para que cantemos essa nossa última canção. Em Jesus, amigo temos.